galera, tudo bem? Professor Bruno aqui para mais uma videoaula de inglês. Hoje a gente vai falar sobre pronomes possessivos, tá? Os pronomes de posse. Trouxe aqui para vocês, deixei aqui na frente para vocês, né, como título do vídeo, my versus mine, que é os principais e os que mais confundem a cabeça dos alunos. Presta atenção nesse vídeo que você vai aprender e vai saber diferenciar cada um deles, tá? Então, my versus mine. Primeiro de tudo, o que significa, né? Qual é a tradução deles? O my, gente, é meu ou minha. Já o mine é meu ou minha, né? Os dois ele tem basicamente a mesma tradução. Então qual a diferença entre eles? Quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? A gente vai estar vendo isso agora. Então aqui a gente tem algumas colunas. Na primeira coluna eu tenho ali os pronomes pessoais, né? Então a gente tem I, que é eu, you é você, he é ele, she é ela, it é ele ou ela quando não é um ser humano, certo? Eu já falei isso para vocês na aula. We é nós, temos o you, que é vocês, e they, lá que é o último, que são eles ou elas, certo? Aí a gente tem aqui a coluna sobre adjetivos possessivos. Essa outra coluna aqui a gente tem os pronomes possessivos, tá, galera? São essas duas colunas aqui. E do ladinho a gente tem a tradução, né? Meu, minha, seu, sua, dele, dela, dele e dela, né? Temos nosso e nossa, nossos, nossas, seus e suas e deles aqui por último, tá, galera? Essa daqui é a tradução dos pronomes possessivos. Sim, mas ele também é a tradução aqui dos adjetivos possessivos. Então, basicamente, aqui está traduzindo as duas colunas. As duas colunas elas têm a mesma tradução. Ou seja, como eu já expliquei para vocês no início, tanto my, tanto mine é meu ou minha. Tanto your, tanto yours com S é seu ou sua. Então, essa aqui é a tradução das duas colunas. Tá bom? Galera, o my e o mine são os que têm mais diferença entre eles, né? Então, um é bem diferente do outro, mas eles têm a mesma tradução. Já o restante aqui, né, os de baixo, a única coisa que diferencia os pronomes possessivos dos adjetivos possessivos é que os pronomes possessivos terminam com S, já os adjetivos possessivos não. Então aqui a gente tem algumas frases, né? Lá na primeira a gente tem, no primeiro exemplo, lá A e B, this is, né, pedaço em branco, house, e this house is, e o pedacinho branco ali, certo? Qual que a gente vai usar aqui, galera? O my e o mine. Onde que a gente vai usar cada um deles? Nas duas frases. A primeira frase, né, eu estou falando lá, essa é minha casa, certo? E na segunda frase eu estou falando, essa casa é minha. Então vamos lá, galera. Na letra A a gente está falando, esta é minha casa, e na letra B, esta casa é minha. Né? Então qual que eu vou usar em qual deles? Ambos a tradução é minha, né? Esta é minha casa, esta casa é minha. Qual que eu uso aqui? Eu vou usar o my, eu vou usar o mine, ou eu uso os dois, como é que é? O primeiro, galera, vai ser my. E a gente vai ler this is my house. E o segundo ali a gente vai usar o mine, certo? This is my house, certo? Esta é minha casa. This house is mine. Esta casa é minha. Embaixo a gente tem your versus yours, que termina com S. Qual a diferença entre eles, galera? Temos duas frases aqui. Quase a mesma coisa, só que na primeira frase, ali na letra A, a gente está falando esta é sua casa, e na letra B a gente está falando esta casa é sua. Qual deles a gente vai usar em qual situação? Vamos ver. Então no primeiro lá a gente usou your e fala this is your house, e no segundo this house is yours, com S. Tá, galera? Conseguiram entender então a diferença entre eles? Mais ou menos, né? Vamos ver melhor como é que funciona cada um. Então aqui eu peguei algumas frases como exemplo para vocês, tá? Essas frases eu peguei de uma videoaula do YouTube bem interessante do Inglês Winner, né? Se vocês quiserem, dê uma olhada lá que ele vai dar umas dicas bem legais para vocês. Então, galera, antes eu costumava explicar para os alunos que o my a gente usava quando vem antes do substantivo, já o mine quando vai depois do substantivo, mas acabava que se tornava uma explicação muito complicada e às vezes os alunos não entendiam ou eles não conseguiam decorar, certo? E aí, né, esse professor de inglês do YouTube me deu uma dica bem interessante que eu vou passar para vocês. E agora, para você entender melhor a diferença entre os dois, eu trouxe alguns exemplos. Ah, meu Deus do céu, mano, não é possível, cara. Vamos de novo. Agora, para você entender melhor a diferença entre esses dois, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos aqui, tá? Uma explicação bem interessante para você entender a diferença entre eles. Né? Então aqui a gente usa sempre o my, né? Nesse exemplo aqui, essa é my coisa, né? Como se eu estivesse falando, essa é minha coisa. E embaixo a gente tem o mine, né? A gente fala essa coisa é mine, né? Para falar essa coisa é minha.
Qual a diferença entre eles, galera? Por que eu coloquei essas frases aqui? Para vocês entenderem que o my a gente vai usar sempre que tiver alguma coisa depois do meu ou do minha, né? Então sempre que tiver alguma coisa depois do meu, esse é meu carro, essa é minha casa, esse é meu cachorro, não sei o que. Sempre que a gente for usar o my vai ter alguma coisa depois, né, desse pronome de posse. Já o my a gente usa sempre quando for no final da frase, né? Ou seja, quando já não tem mais nenhuma coisa aqui no final, né? Então essa coisa ela ficou antes do pronome de posse, né? Então eu falo, essa coisa é minha, this is my coisa, essa é minha coisa, certo? Não, então o coisa foi, alguma coisa foi depois do pronome de posse e aqui o pronome de posse vai depois da coisa, vai no final da frase, tá? Mesma coisa aqui com o your e com o yours. O your a gente usa sempre que tiver alguma coisa depois, né? Então esta é sua coisa. Então sempre que tiver o your vai ter alguma coisa depois dele. Já o yours a gente vai usar quando for no final da frase, né? Então quando essa coisa já estiver aqui na frente, né? E o your sempre vai no final. Beleza? Aqui eu trouxe mais algumas frases como exemplo para vocês, tá, galera? Eu consigo ver na câmera ali que aqui não, se não me engano essa parte aqui, né, tá bem a luz da lâmpada dando reflexo ali no quadro, então talvez fique um pouquinho difícil de enxergar. Qualquer coisa eu coloco a frase aqui embaixo para vocês, tá? Mas a gente tem ali, né, algumas frases. A primeira lá, as primeiras duas frases, essa é minha cama, né, então a gente fala this is my bed, certo? Essa cama é minha, this bed is mine. A gente usou o my por quê? Porque depois do minha, né, tem o cama. Então tem alguma coisa ali depois do minha. A gente tem o substantivo cama ali depois, né? Então a gente usou my. E a gente usou my aqui embaixo para falar essa cama é minha, porque a palavra minha vai no final da frase, né? E quando vai no final da frase, a gente usa o mine. This bag is mine. Esse é nosso carro. This is our car, né? Esse é nosso carro. Esse carro é nosso, this car is ours. Já expliquei para vocês ali, né, com your e yours, né, que quando não tem S, né, quando é sem S, ele vai no meio da frase, né, sempre vai ter alguma coisa depois dele. E quando ele tiver o S, ele vai sempre no final da frase, certo? This car is ours. E por último, né, a gente tem duas últimas frases ali. O nome dela é Maria e essa é sua caneta, né? Então o nome dela é Maria e essa é sua caneta, né? Esse sua aqui vai ser o her, né? Começando lá, her name is Maria, né? O nome dela é Maria. And this is her pen. E essa é sua caneta, né? Sua vai ser o her aqui. Aqui a gente está querendo dizer que a caneta é dela, né? Essa é sua caneta. O nome dela é Maria e essa caneta é dela. Então a tradução lá embaixo. Her name is Maria and this pen is hers, tá? Her name is Maria and this pen is hers. O dela foi no final da frase, né? O pronome possessivo foi no final da frase, então a gente usa o hers com S, que é o que sempre vai no final da frase, tá, galera? Então essa é a diferença basicamente. Vamos voltar ali. Vamos voltar para esse slide aqui, ó, para explicar para vocês então. Então, basicamente, os adjetivos possessivos são os que vão no meio da frase ou no início, tá? E sempre depois deles vai ter alguma coisa. Já os pronomes possessivos, que são esse daqui, né, mine, e o restante aqui que sempre vai terminar com S, são os que vão no final da frase, sempre no final da frase, beleza? E aí agora, no final do vídeo, a gente tem aqui, eu vou deixar para vocês ali, algumas atividades que eu quero que vocês façam, coloquem lá no caderno, algumas frases, né, algumas ali marca X, parece, se eu não me engano, bem tranquilo, vocês vão fazer as atividades, vão mandar lá no WhatsApp para eu corrigir. Dúvidas, pode estar mandando lá no WhatsApp ou deixa aqui nos comentários também. Apesar de ninguém deixar dúvida aqui no comentário, não sei porquê. Comentem, galera, comentem aí sobre o vídeo, né? Fala, professor, ali, não sei. Façam alguma coisa aí para realmente movimentar mais o canal aí. Tá bom, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido e aprendido. Vejo vocês numa próxima aula. Falou, gente, até mais!